He intended to teach each and every one of them to be exactly what he wanted them to be. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje veremos 10 cultos perturbadores que você nunca quer conhecer. Nessa lista, estamos olhando para cultos bizarros que estão, de alguma forma, ativos no momento. Existem cultos inativos que são muito mais sinistros, como Jonestown, mas estes estão numa lista diferente. You would be sworn in as a member, and you would also swear not to reveal any of the going-ons inside this group. Qual desses você acha o mais estranho? Conta aqui nos comentários. O movimento Rajneesh. Bhagwan Shree Rajneesh, um controverso estudioso e professor de filosofia, fundou seu movimento no final dos anos 60 e início dos anos 70. Ele rejeitou as religiões estabelecidas e, em vez disso, concentrou-se no livre pensamento, na meditação e na liberdade sexual. Now there are two ways. Either repress sex as it has been done by all the so-called religious traditions of the world, or transform it. I am for transformation. Ele também tinha um interesse marcante pela literatura comunista, o que influenciou seus ensinamentos. Ele mudou as suas instalações para Oregon no início dos anos 80, depois de atrair uma controvérsia na Índia, mas encontrou as mesmas hostilidades nos Estados Unidos. Para ganhar influência política, o movimento cometeu crimes como envenenamento em massa por salmonela local e uma tentativa de assassinato de um procurador dos Estados Unidos. Ele foi então deportado e a comuna do movimento foi restabelecida na Índia em 1985. Rajneesh morreu em 1990, mas o movimento, agora chamado de Osho, ainda está muito ativo. What's going to happen to your holy man? Bhagwan had always told me that when things get too difficult for him, he will sit in his chair, take an injection, and disappear. Ordem do Templo Solar. The order attracted many successful upper-middle-class people, disillusioned with conventional churches, yet hungry for spiritual experiences. A Ordem do Templo Solar, ou Ordem Internacional da Tradição Solar da Cavalaria, foi fundada em Genebra em 1984. A ordem recebeu a sua influência dos Cavaleiros Templários, que foram reformados em várias facções em 1805. Em seu apogeu, a ordem tinha uma presidência-conselho, bem como várias lojas em todo o mundo, nas quais eles realizariam ritos e cerimônias de iniciação. Only the elite, who had passed all the initiations from novice to knight, were treated to the secrets of the inner sanctum. Here, they were privy to startling revelations. A ordem acreditava que um evento apocalíptico ocorreria em meados dos anos 90 e que, para sobreviver, eles teriam que alcançar um plano superior de existência. Em meados dos anos 90, mais de 70 de seus membros foram assassinados ou tiraram suas próprias vidas. Investigators say the cult was obsessed with death and considered it an illusion. Experts say cult leaders told their followers that fire would lead them to a new world on another planet. Apesar disso, acredita-se que o grupo tem ainda entre 140 e 500 membros ativos. Raelianismo. The Raelians, now 30,000 strong worldwide, believe that space beings created humans through genetic experimentation. Embora sua classificação como culto às vezes seja debatida, o raelianismo foi, ou ainda é, em algum momento, da categoria de culto. É essencialmente o que chamamos de religião OVNI e foi fundada na França por Claude Vorignon em 1974. It's not only the scientific aspect of creating life, but also the political, religious belief, sociology, everything is. We are entering a new world which is completely different. But there is no reason to... A better world? A much better world. Eles acreditam que uma raça alienígena, conhecida como Elohim, criou os humanos. Os Elohim foram confundidos com deuses, historicamente, e qualquer figura profética, como Jesus ou Muhammad, foi criada por eles. Vorion, conhecido como Rael, é o 40º e último profeta. Os seguidores acreditam que o mundo está em uma era de apocalipse e que novas tecnologias devem ser desenvolvidas, após o qual os Elohim retornarão à Terra e compartilharão seu conhecimento extraterrestre conosco. Os atuais membros raelianos foram contados em cerca de 18 mil em 2017. The Rael movement has two goals. One is to spread the message, and two, to build the embassy. Aleph. Inside, sect members were undergoing survival training.
chemicals and drugs were used to raise, then remove states of anxiety. A Aum Shirinkyo, ou mais recentemente Aleph, foi fundado no Japão em 1987 por Chizuo Matsumoto, mais tarde conhecido como Shoko Asahara. É um culto apocalíptico e as suas crenças combinam aspectos do budismo indiano e tibetano, hinduísmo, milenarismo cristão, práticas de yoga e as profecias de Nostradamus. The religion is a blend of yoga and mysticism, with bits of Buddhist, Hindu and Christian teachings thrown in. His catchiest sales point, though, was a claim to levitation. Começou bastante discreto, mas eventualmente o culto se tornou criminoso, com acusações de extorsão, assassinato e adesão forçada, entre outras coisas. Eles realizaram uma série de ataques. Em algum momento, o grupo começou a fabricar gás sarin e foi responsável pelo ataque ao metrô de Tóquio em 1995, que deixou mais de 1.000 feridos. Vários dos membros mais proeminentes foram executados em 2018, mas ainda havia indícios de membros ativos em 2019. About 20 members live here, an austere lifestyle driven by the desire to spread the Master's teachings. Hello, everyone. This is Shoko Asahara. 12 tribos. If you're not in, you're out. If you're not with me, you're against me. If you want to have a strong identity, create a strong enemy. And then you really know who you are. Fundada no Tennessee durante o movimento evangélico de Jesus na década de 1970, as 12 tribos podem parecer uma comunidade simples e saudável na superfície. Aspira a recriar a igreja cristã original, conforme descrito no livro de Atos. No entanto, supostamente exerce controle autoritário sobre a vida dos seus seguidores e promove punição corporal estrita, supostamente por pais e não pais, o que levou a acusações de abuso infantil. Tessa remembers being sent out to work on her own when she was just 5 years old. Sometimes working in kitchens, like preparing food for the whole rest of the community, or in like candle factories. So I remember being like 4 or 5 years old working with this boiling wax. Uma vez que os seguidores atingem um certo nível, eles são supostamente instruídos que os judeus são amaldiçoados por assassinar Jesus, que os gays devem ser condenados à morte e que os negros são naturalmente servos dos brancos. O grupo muitas vezes passou despercebido, mas há muito mais acontecendo por trás do sorriso e da dança folclórica. They control your logic and your thinking, and they control your money. Happy Science. So Happy Science have so many teachings that you can learn about them. So that is a lot of wisdom you got learn. Fundada em 1986 pelo ex-empresário Ryuho Okawa, a Happy Science se concentra em um caminho quádruplo para a felicidade. Os membros do grupo participam de seminários e treinamentos para subir na hierarquia do grupo. Eles adoram El Cantare, um ser que dizem ter nascido há mais de 300 milhões de anos na Terra e reencarnado no tempo até a sua encarnação atual, que é, claro, o próprio Okawa. Ryuho Okawa. This guy is the supreme god of earth, more powerful than Jesus, Allah and Moses combined. さらに私は、ブッダも魂の兄弟の一人で、ブッダも地上に送り込んだ。2500年前に送った。O problema com esse vem na forma de reivindicações importantes e não creditadas. Por exemplo, de que a organização pode curar a pandemia com vacinas espirituais. O próprio filho de Okawa deixou o grupo e posteriormente denunciou as ações de seu pai. A Happy Science afirma ter 11 milhões de seguidores. No entanto, um ex-membro disse que tem em torno de 30 mil. There are membership fees, there are donations for prayers, for blessings. Members may kind of rise in status based on donation to Okawa and his larger project. Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Every aspect of this family's life, who they marry, what they wear, even what they eat, is controlled by the man they call their prophet, Warren Jeffs. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias gerou algumas seitas fundamentalistas, quando a religião principal optou por renunciar à prática da poligamia. Aqueles que desejavam continuar a prática se ramificaram, permanecendo mórmons, mas em seus próprios termos. A poligamia permanece ilegal, no entanto, e em 1953, toda uma comunidade foi presa em Short Creek, na Arizona, no atual Colorado City, e a maioria teve seus filhos tirados deles. We were taught from birth
that in order to get what they called the highest degree of the celestial kingdom, you had to have at least 3 wives while you lived on earth. And if you did not, you could not reach that highest degree. Um complexo no Texas foi invadido em 2008, depois que o Serviço de Proteção à Criança tomou conhecimento das alegações de abuso. Mais de 400 crianças foram retiradas do complexo e colocadas sob custódia. We felt like the children out there on the property were in danger, and that's when it became a very large operation. O líder Warren Jeffs permanece em seu cargo, apesar de estar na prisão perpétua após atos contra menores. A seita atualmente tem entre 6 mil e 10 mil seguidores. Lineamento Universal Superior. O segundo culto OVNI da lista, o Lineamento Universal Superior, foi fundado por Valentina de Andrade em 1981. Ela afirmou ter recebido mensagens de extraterrestres alertando-a sobre a destruição. Se, no entanto, ela compartilhasse os seus avisos com outras pessoas, ela e os seus seguidores seriam salvos. Semelhante aos raelianos, essa seita acredita que Jesus era, na verdade, um mensageiro extraterrestre. Eles também acreditam que os homens nascidos depois de 1981 são maus e que as suas vidas deveriam terminar como pagamento aos seres superiores. Entre 1989 e 93, 19 meninos brasileiros desapareceram. Foram mutilados e deixados para morrer na mata. Os membros culpados do culto foram condenados, mas Andrade foi absolvida. O culto ainda está ativo e mantém um site desde 2009. A Família Internacional. Berg preached to the hippie generation about Jesus and recruited them to join him in his all-consuming drive to save souls. Meninos de Deus, mais recentemente a Família Internacional, foi fundada em 1968 por David Berg e foi imediatamente objeto de controvérsia, pois usava sexo para atrair membros em potencial. Uma invenção do próprio Berg, que ele chamava de flirty fishing. Eles estabeleceram colônias em todo o mundo, até 130 em 70 países. A Família Internacional extrai as suas crenças da Bíblia, mas com grande ênfase em amar a Jesus, que é feito por meio de interação sexual. Com o tempo, houve um grande número de acusações contra eles de maus tratos infantis. Reportedly, keeping children is a cult policy. While longing for her 4 lost children, Vivian lived here in this small apartment in Sioux Falls, disoriented, unable to hold a job, and subsisting on welfare. Celebridades como River e Joaquin Phoenix, assim como Rose McGowan, foram parcialmente criados neste grupo antes de encontrarem uma saída. A seita ainda está ativa, embora como uma comunidade online, com 1.450 membros. We were trafficked, we were moved constantly, we were never taught anybody's names. So it's very difficult to learn your abusers' names. And You think that was by design? Oh, absolutely. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. NXIVM. To understand NXIVM, NXIVM is the umbrella company. Fundada em 1998 por Keith Raniere e Nancy Salzman, o NXIVM começou como um grupo de autoajuda que oferecia aulas chamadas Programas de Sucesso Executivo. Em 2017, ex-membros instigaram as autoridades a investigar, inicialmente para um subgrupo dentro do NXIVM, chamado Deval. Era um grupo de mulheres marcadas com as iniciais de Raniere e em rodízio para manter relações com o fundador e recrutar membros. You think the person who's being branded should be completely nude and sort of held to the table like a sort of almost like a sacrifice? I don't know if that's a feeling of submission. Era uma espécie de esquema de relacionamento extremamente complexo. Além disso, em 2018, foram feitas acusações contra Raniere e 5 mulheres por vários crimes, incluindo extorsão e tráfico sexual. Raniere pegou 120 anos de prisão. A partir de 2020, vários grupos derivados do NXIVM são considerados ativos e estão recrutando. We didn't even know that we were being experimented on. We thought we were just kind of learning and growing, but really they were observing and watching how we responded to the lack of sleep, how we responded to lack of food, how all of these things affected our psyche, and we were very weak. We were weak mentally and we were weak physically. Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.